Saudações, guerreiros alquimistas na vida. Sejam bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Hoje, dia 29 de junho de 2026, uma segunda-feira. Neste meu ensaio, onde eu produzi 971 palavras, que correspondem ao meu dia solar 22.676. Então, nesse movimento do meu processo de individuação, na função de estudioso da arte, da filosofia psicoastrológica, entregamos duas abordagens. Diga-se, antes de mais nada, ambas encharcadas do propósito interior. Cada ser carrega uma configuração singular de potenciais, mas a realização dessa configuração exige consciência, escolha e ação. Não basta possuir um dom, é preciso reconhecê-lo, cultivá-lo e colocá-lo a serviço da própria obra de vida. Assim, nossa entrega de cunho psíquico-filosófico volta-se para o projeto Conhece-te a ti mesmo, TENEG 25567. E a segunda, de cunho ritualístico, gnóstico, psicoastrológico, baseia-se nos paradigmas de Covey e Sivananda. O que fazemos repetidamente somos. Portanto, a excelência não é um ato, mas um hábito. Desta forma, caminhamos por uma outra fase do projeto. Conhece-te a ti mesmo, TENEG 25567. Hoje, um movimento mais imagético, que não se apresenta aos olhos do corpo, e sim aos olhos da alma. O manifesto da consciência governante. A alquimia do campo quântico e a redenção do labirinto hereditário, parte 3. A educação das sombras e a engenharia da frequência, a sintonização do self. O sistema educacional tradicional atua de modo a perenizar o estado de submissão e ignorância acerca do potencial criador da consciência. Prioriza-se o estudo do folclore, a memorização de datas bélicas e tratados estéreis, fixando a mente coletiva nas frequências da culpa e do ressentimento. Ensina-se a anatomia do organismo físico, mas negligencia-se a anatomia do campo eletromagnético, que singularmente poderíamos descrever como um espaço formado pela união de um campo elétrico, gerado por cargas elétricas, e um campo magnético, gerado pelo movimento dessas cargas, que aqui no canal verbalizamos sempre, através do movimento das divindades celestiais, na forma elétrica, e da numerologia pitagórica, na forma magnética. Assim, quando oscilam, eles se acoplam e viajam pelo espaço na forma de ondas eletromagnéticas, que não necessitam de um meio natural para se propagar. O exemplo simples, mais comum de um campo eletromagnético é a luz do Sol. A luz solar é uma forma de onda eletromagnética que viaja pelo espaço e carrega tanto um campo elétrico quanto um campo magnético. Para facilitar o entendimento, citamos que esses campos se encontram em 1. Imã de geladeira. Cria um campo magnético constante ao redor dele. 2. Tomada de casa. Gera um campo elétrico ao redor dos fios, mesmo com o aparelho desligado. 3. Roteador de Wi-Fi. Emite ondas eletromagnéticas invisíveis para transmitir dados para o seu celular. 4. Aparelho de micro-ondas. Usa o campo eletromagnético em alta frequência para agitar as moléculas de água e esquentar a comida.
No aludido sistema educacional, trata-se o ser humano como uma máquina de carne, omitindo que somos constituídos de mais de 99,9% de energia e que a epigenética, aqui entendida como a ciência que estuda como nossos hábitos, alimentação, estresse, sono e o ambiente podem ligar ou desligar seus genes, sem alterar a sequência do seu DNA. A epigenética é a caneta marca-texto. Pensa o DNA como um manual de instruções. Ora, esse manual de instruções, através da epigenética, vai ser marcado e decidido quais partes serão lidas ou ignoradas. E ela, a epigenética, já comprovou a capacidade do pensamento de alterar a própria expressão do DNA. Essa omissão curricular possui uma finalidade de controle social. Se uma criança compreendesse, desde os primeiros ciclos de vida, que o observador colapsa a realidade, ela se tornaria ingovernável. Uma mente livre do determinismo material e governante de sua própria frequência, cessando de pedir permissão ao ambiente e rompendo com os limites impostos pelas estruturas de poder. Seria isso possível? Escrevemos aqui exatamente para levar para essa discussão. E pode sim ser provado, vamos dizer assim, num estudo de caso, mas não pode ser otimizado, não dá para ser otimizado. Olha o material humano que está à sua volta, companheiros. Infelizmente, né, eu também me coloco dentro dessa mesma linha. De muito baixa qualidade. O material humano, atente para tal, que eu não estou aqui julgando, nem fazendo comentário do aparelho, né, dos tolos. Esse é demasiadamente inteligente. Ele por si só sobrevive. Somente que existe, vamos dizer assim, um algo, né, que nós aqui no canal tratamos especificamente como a psique, né? O que é a psique para a gente? É a união dos três corpos, né? Do Atma, do Búdico e do Manas, né? Que é o nosso corpo mental abstrato, né? Causal abstrato, né? Que faz parte desse conjunto primordial, né? Para o exercício nas consciências. Então, atente para tal, né? Ele, como em todas as consciências, ao adentrar nesse mundo, né, se reveste de outros 4 corpos, né, que estão encharcados dentro, vamos dizer assim, né, dessa pequenez, né, que nos, cada vez mais, nos engessa, né? Então, apesar de termos, sim, né, vários avanços, né, no mundo da ciência, né, no mundo da moral, da otimização, da prática, né, do dia a dia, nós estamos muito, muito distantes. Então, trouxemos exatamente esse arrazoado, né, que estamos verbalizando, para provar que, no ponto de vista do incognoscível, né, que não se pode conhecer, nós já estamos adentrando, né? Mas no ponto de vista cognoscível, né, que é o que se pode conhecer, nós estamos cada vez mais encharcados, né, desse materialismo, né? Visto até mesmo, né, como a gente cita aqui, né, de uma forma em algum momento, né, como apresentando a nível de demérito, né? Mas se você parar para pensar com calma e tranquilidade, né, não teria condição de ser diferente, não. Em função exatamente dessa baixa qualidade desse material humano. Torno a dizer, né, não a estrutura corporal, né, mas a estrutura que habita esse corpo, né?
Então, essa estrutura, inevitavelmente, por estar aqui na roda de Sansara, demonstra exatamente que tem a necessidade de se depurar. E o processo de depuração, ele é um processo lento, não é um processo rápido, né? É um processo que demanda muitos e muitos exercícios, né? Para que a gente possa, de alguma sorte, chegar a essa condição, assim, uma mente livre do determinismo material e governante de sua própria frequência, cessando de pedir permissão ao ambiente e rompendo com os limites impostos pelas estruturas de poder. Então, ou seja, seria-se mais ou menos assim, né, um mundo de completo equilíbrio, onde os pares não mais necessitam, né, de fazer nenhum tipo de dominação sobre o outro. Isso é possível? Eu tenho para mim que sim, possa ser possível. Não neste orbe, né? Mas num orbe que as consciências, né, estejam, por assim dizer, um pouco mais alinhadas nesse movimento de equiparação, né? Ou seja, que todos de equidade, né? Palavra mágica, de equidade. Então, é nesse sentido que a gente está trazendo nesse nosso ensaio de 29 de junho, essa nossa discussão, né, que fizemos inicialmente para provar, né, que a nossa volta, esse mundo do incognoscível, né, está cada vez mais sendo trazido para dentro dos laboratórios, principalmente aí da física quântica, né, laboratórios de química também, né, que conseguem demonstrar e apurar vários movimentos como esse, né, que a gente acabou de falar, né? Somos feitos de 99,9% de energia. Então, o ponto de vista material é muito, 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 muito pequeno. Se a gente fosse pensar, né, dentro de uma linha, né, olhando o orbe como um todo, né, e pensasse a criação desse orbe como um todo em um ano, né? Vamos pensar assim, né, um ano de 365 dias. Né? O material humano, né, desse Stula Sharira, que aqui verbaliza, né, teria sido formado nos últimos 30 minutos do dia 31 de dezembro. Então, ou seja, às 23h30 surge o material humano. Então, quer dizer o quê? Todos os outros dias foram usados para toda essa estrutura que a gente não consegue perceber, né, cara? Por que a gente não consegue perceber? Já tive a oportunidade de falar aqui no canal, de verbalizar aqui. Somos muito, mas muito, muito, muito umbilicais, né? No ponto de vista de valor, não no ponto de vista de conhecimento. Então, o valor só vale para dentro, cara, não vale para fora. E isso está tudo errado, cara. Deveria ser exatamente o inverso, né? Vale para todos, né? Então, por isso que a gente vive aqui nessa eterna busca, nesse eterno descontentamento, né? Por quê? Porque a gente está sempre espelhando para o lado de fora, né? A conquista é para o lado de fora, nunca para o lado de dentro. Né? Então, voltando aqui para o nosso ensaio, né? Onde nós nos debruçamos para primeiro pensar e depois escrever, né? Como asseverava Albert Einstein, a transformação da realidade, seja na saúde, na prosperidade ou nos relacionamentos, não se faz pela luta hercúlea contra o mundo fenomênico, mas pela sintonização interna da frequência desejada. Operar em frequência de escassez e exigir abundância é uma impossibilidade física. Análoga, olha que legal, né? Eu fiz aqui exatamente os dois pontos, né? Mostrei, vamos dizer assim, o compêndio humano e agora eu vou mostrar o compêndio tecnológico. Análogo a sintonizar uma estação de rádio. Olha que legal. Então, na estação de rádio ruidosa, né, os ruídos estão muito acelerados, altos, né, não te deixando obter a percepção, nós não podemos esperar obter uma sinfonia clara. Mas, olhe, esse rádio, ele pode ser
adaptado. Adaptado para quê? Adaptado para ter essa sinfonia clara. E na contrapartida, a estrutura humana, apesar de já ter sido descrito nos laboratórios, né, que trabalha num nível frequencial, não conseguimos ainda saber como seria esse movimento interno para que a nossa frequência pudesse se alinhar com aquilo que realmente, digamos assim, né, a ciência comprova que podemos fazer. Então, a neurociência e a epigenética já demonstraram que o pânico e o foco na falta disparam descargas de cortisol e adrenalina. Olha que legal! Alterando instantaneamente o ambiente celular. Então, note, nós somos capazes de fazer essas descargas internas, hormonais. Aí você pergunta para mim, mas como? Cara, longos e longos anos de exatamente vivenciar. Mas como assim? Se eu tenho 22.676 dias solares, como é que eu posso olhar isso? Pois é, mas eu estou dentro de uma estrutura corpórea que se renova dentro desse orbe, ou seja, todos os elementos desse corpo retornam para esse orbe e retornarão para uma próxima existência, digamos assim, desse que vos fala agora aqui, materializado pelo TENEG 25567, mas que em outro momento não mais será essa consciência, será outra, mas com todas essas vivências ali na tripartição superior, né, que a gente chama aqui de psique, em alguns casos poderiam ser relacionados à alma, né, Atman, Buddhi e o Manas, né, que é o corpo mental abstrato superior, né, causal. Legal, causal, por quê? Porque todas as causas, né, que nós vivenciamos, elas já estão pré-determinadas para serem vivenciadas, né? Então, isso é muito, muito, muito legal. Então, continuando, né? Essa assinatura química, né, aí, laboratório de química, de baixa frequência, desliga os genes de alta performance. Olha que legal. Mas esses genes de alta performance, eles estão ali oculados, né? Mas por que oculados? Porque eles nunca foram colocados em prática. Eles estão, sim, dentro da estrutura do DNA, mas não são colocados em prática pela falta exatamente do conhecimento e do exercício pré, vamos dizer assim, né? E quando eu digo pré, não seria nessa consciência, seria nas consciências anteriores, né? Para se desenvolver e poder, assim, né, deixar mais, digamos, não é facilitado, né, mais próximo, né, do nosso exercício, né, que aqui, inevitavelmente, em 2026, nós estamos muito distante, né? Então, essa assinatura química de baixa frequência desliga os genes de alta performance e ativa os modos arcaicos de sobrevivência, que é o que a gente acabou de falar. Aqueles que realizam a verdadeira transmutação existencial não dependem do acaso ou da sorte. Eles alteram o estado químico do próprio ser. Você conhece alguém? Eu não conheço não, cara. Mas não conheço mesmo. De verdade. Não conheço. Eu não posso olhar, né, dentro de um mundo material, quais são os valores da matéria? Os valores da matéria são possuir uma grande capacidade intelectiva, conseguir transformar essa grande capacidade intelectiva dentro de um sistema de valores desse mundo, né, que tragam, por assim dizer, né, conforto, realizações, e aí você para e pensa e fala, mas é isso aí mesmo? E é isso que é o representativo, né, desse gene de alta performance? Cara, eu discordo. Não é não. Né? Isso são situações específicas, né, que são colocadas, sim, né, principalmente, né, para o externo, né, que é onde o externo
passa a, vamos dizer assim, a objetivar, olhando para fora de novo, né? E sem prestar atenção de olhar para dentro. Pois é, então eles alteram o estado químico do próprio ser, decidem não ressoar com o medo imposto pelo inconsciente coletivo e sustentam, por esforço deliberado, de consciência as frequências da plenitude. Eu, particularmente, apesar de escrever aqui, né, escrevi com base de várias, né, de diversas, né, experiências em laboratório, né, a nível fechado, circunspecto, né, e que não consigo pensar, né, que isso seja algo que a todos permeia, não consigo, né. Eu acho que ele é extremamente individualizado, né, como a própria experiência mostra, né. Então, a busca pelo alinhamento interno da assinatura eletromagnética, que é aqui que eu quis chegar, né, para pensar, né, o que seria essa assinatura eletromagnética? Aqui entendida como conjunto de ondas eletromagnéticas, calor, luz e radiofrequência, emitidas ou refletidas por um objeto. Ela funciona como um RG único, que permite identificar a presença, o formato e até o material de algo. Ou seja, estou falando de cada um de nós, ou seja, nós somos especificamente completamente únicos. Completamente únicos dentro dessa assinatura eletromagnética. Aí eu te pergunto, como completamente únicos podemos, de alguma sorte, fazer algum tipo de entrega para o outro que servirá igualmente como serviu para cada um de nós? Não dá, cara. Não dá. Não dá. Então, é aqui que a gente faz o nosso meia-culpa, né, de entender, né, mas não nos limitando para não apresentar, porque a gente aqui acredita, né, no canal, né, que é somente através do exercício que a gente vai dar o salto, né? É uma das nossas grandes falas aqui, né, que a excelência não é um ato, né, sozinho. Ele é um exercício contínuo, né, que vai sim chegar num processo de excelência, mas que não é, né? Ele é tentativa, falha, tentativa, falha, tentativa, falha, tentativa, falha, até quando consegue, saindo do automático, reconhecer isso e adequar as tentativas, né? Não que vá deixar de existir as falhas, não, elas vão continuar existindo, mas vão continuar existindo de maneiras diminutas, né? Que seria, por assim dizer, né, a conquista da excelência, né? Não seremos nunca, dentro desse ordem, o excelente, né, lato sensu, né? Poderemos sim conquistar algo de excelente em alguns movimentos, né? Pois bem, e é assim, né, que a gente finaliza esse movimento que a gente trouxe dentro do projeto, né? Conhece-te a ti mesmo, TENEG 25567, né? E agora a gente passa, né, para nosso ritual gnóstico, psicoastrológico, né, de hoje, né? Que esse a gente realiza, né, todos os dias dessa nossa existência. E a gente realiza, né? Então, por aqui é que eu consigo me pautar no procedimento da excelência ser uma constante, né? Não é algo sozinho, né? Ele necessita do exercício para poder, né, chegarmos aqui, né? Exercitamos e temos hoje, por assim dizer, um exercício pronto, que pode nos levar de alguma sorte a pensarmos, né, como sendo de algo de excelente. Então, o nosso ritual gnóstico psicoastrológico de hoje é regido pelo Senhor do Tempo Pessoal, Júpiter, vibralizando a área da vida representada na casa 8 da mandala elétrica pessoal, magnetizado pela essência do número quântico 9, com irradiação da lua cheia azul,
energizando o chakra laríngeo, o Vishuddha, ponto de ligação do corpo mental superior, causal abstrato, esse que vos falei no começo do nosso ensaio, o Manás. Então, ficou interessado nessa verbalização do meu processo de individuação? Pois saiba que está pautado em duas grandes produções nossas. O plano prático de autoconhecimento, o processo de individuação, num viés junguiano, e o método terapêutico para a psique, que se orientam dentro de contexto terapêutico a acompanhar e auxiliar outros guerreiros alquimistas na vida, na busca pelo equilíbrio da jornada, ambos disponíveis através de pedido no WhatsApp informado aqui na descrição desse vídeo. Lembrando em tempo que você também pode obter os fatores vibracionais do seu próprio ritual gnóstico psicoastrológico dentro do sistema de consultas online ofertados aqui na descrição desse vídeo. Informamos ainda que o @tempo negativo está no Instagram e no Facebook, publicando a imagem criada pela IA, com base neste ensaio, e nos outros dias, um exercício psico-filosófico, que é aqui, né, o nosso hábito, né, que a gente pratica, né, da terapia para a psique. Olha lá, cada dia a gente faz uma entrega específica para o dia, num exercício psicofilosófico da terapia para a psique para o dia, que julgamos ser importante, em primeiro movimento, né, para esse que vos fala, né, porque tomo de mim, né, a necessidade de praticar e de reconhecer que essa prática possa ser proveitosa para outras consciências. Que o universo nos acompanhe. Você nos vê no próximo vídeo.